Ela guardava aquele áudio no celular como quem guarda um diamante, ou um segredo. Era a última mensagem de voz da filha. Ouvia todos os dias, antes de dormir, tentando recriar no ar cada nuance, cada respiração, cada pedaço de vida que restava naquela gravação. O que ela não sabia, era que aquela mensagem era apenas um rascunho. Um ensaio. A verdadeira mensagem, a mais importante, ainda estava por chegar. E ela não viria por uma tela. Nem por um alto-falante. Ela viria de um lugar onde as palavras não são ouvidas pelos ouvidos, mas sim sentidas pela alma. De um lugar silencioso, que fala na linguagem dos sinais, e dos sonhos. Esta é a história de uma mãe que teve que aprender a escutar o silêncio para receber a maior mensagem de todas. Uma história que vai lhe mostrar, da forma mais dolorosa e mais bela, que o amor é um laço que nem a morte é capaz de romper. Para entender a profundidade da escuridão, é preciso primeiro lembrar da intensidade da luz. E a luz da Sílvia tinha nome, endereço e cheiro de bolo de chocolate. Ela era o coração pulsante de uma casa que não era feita de tijolos, mas de risadas. Uma casa simples, sim, das que tem marcas de porta, parede com medida de altura da filha e estante abarrotada de livros com capas gastas de tanto amor. Mas era um lar. O tipo de lugar onde a felicidade morava nos detalhes mais simples, nos cheiros que impregnavam a memória. O bolo de domingo, o café passado de manhã cedo, o aroma do sabonete da Maria Clara depois do banho. E a alma daquele lugar era Maria Clara. Ah, a Maria Clara! Com seus 8 anos que pareciam conter a energia de uma estrela. Cabelos cacheados que fugiam do rabo de cavalo, como se quisessem brincar com o vento. Olhos enormes e escuros, do tipo que não apenas olhavam, mas perguntavam. Que devoravam o mundo com uma curiosidade sagrada. E o coração dela era grande demais para um corpo tão pequeno. Era ela que parava para acariciar um cachorro da rua, que dividia seu lanche com a colega que não tinha, que insistia em dormir de portas abertas porque a solidão era muito quieta. Mãe e filha não eram apenas família, eram um par. Cúmplices. A Sílvia se via completamente naquela menina, e acreditava, com toda a fé que uma mãe pode carregar no peito, que aquilo era eterno. Que aqueles silêncios confortáveis da tarde, lendo juntas no sofá, seriam o som do resto da sua vida. Era uma vida comum, sim. Mas era a vida perfeita para ela. Uma daquelas vidas que você nem percebe que é feliz, porque a felicidade é tão presente que se torna o ar que você respira. E talvez seja justamente essa a maior lição que a vida tenta nos dar, a de que nada, absolutamente nada, é permanente. Porque o que vem a seguir, é a parte da história onde a gente aprende que até os alicerces mais sólidos podem tremer. Onde a gente vai descobrir, junto com a Sílvia, como um único dia, uma única palavra, pode virar do avesso um universo inteiro. E é aí que a nossa história de amor, vai se transformar em uma história de sobrevivência. E eu preciso que você respire fundo comigo, porque o próximo capítulo, é onde a dor vai bater na porta. E assim, em uma terça-feira comum, dessas que não deveriam guardar nenhum segredo, o primeiro sinal chegou. Não com um estrondo, mas com um sussurro. Um queixume suave da pequena Maria Clara: mamãe, minha cabeça está doendo. Quantas vezes nós, pais, já não ouvimos isso? Sílvia, com o coração tranquilo daqueles que ainda não conhecem a verdadeira sombra, atribuiu ao sol forte daquele dia, ao cansaço das brincadeiras, ao ritmo natural da infância. Ela deu um remédio, um beijo na testa e acreditou que aquilo passaria. Mas, não passou. A dor de cabeça teimou. Transformou-se numa enxaqueca persistente, daquelas que não cedem com carinho ou com remédio. E então, vieram as tonturas. Tonturas que faziam o mundo girar em um quarto quieto.
E a febre, uma febre baixa, insistente, que se instalou no corpinho dela e se recusava a ir embora. Era como se uma névoa fina e cinzenta começasse a descer sobre aquele lar outrora tão iluminado. O mundo sólido e seguro de Sylvia começou a rachar. E nessas rachaduras, espreitava um medo que ela nem mesmo sabia nomear. As idas ao médico, antes rápidas e resolutivas, tornaram-se frequentes. Os consultórios, antes espaços de garantia, tornaram-se lugares de perguntas sem respostas. E os exames foram mudando. De simples hemogramas para tomografias, ressonâncias, punções lombares. Cada novo pedido de exame era mais invasivo do que o anterior, e cada um deles era como uma faca cortando um pedaço daquela realidade segura. E Sylvia assistia, impotente, à transformação mais cruel possível. O sorriso radiante de Maria Clara foi se apagando. A luz daqueles olhos curiosos foi se substituindo por um cansaço profundo, um silêncio pesado que doía muito mais do que qualquer grito. A menina que era uma explosão de vida, agora parecia estar fechando-se para o mundo. E então, veio o diagnóstico. Ele não chegou como um aviso. Chegou como uma sentença. Uma palavra dura, fria, técnica, o nome de uma doença rara, agressiva, implacável. Para quem está de fora, é apenas um termo médico. Para quem está dentro, é um universo que desaba. É o som de todos os sonhos se quebrando ao mesmo tempo. Os dias seguintes foram um turbilhão. Um redemoinho de hospitais, tratamentos de nomes difíceis, esperanças que brotavam com uma pequena melhora e murchavam violentamente com um novo laudo desfavorável. Sylvia viu, dia após dia, hora após hora, a luz da sua vida, a sua razão de existir, se esvaindo lentamente. Ela fez todas as promessas que uma alma humana é capaz de fazer. Rezou para todos os santos, para todas as forças do universo. Trocou a noite pelo dia, virou uma sombra dedicada ao lado daquela cama de hospital, alimentando-se de café frio e de uma esperança que se tornava cada vez mais frágil. Mas, algumas batalhas, por mais que lutemos com toda a força da nossa alma, com todo o amor que carregamos no peito, não são vencidas aqui. Neste plano. E num quarto de hospital silencioso, onde o único som era o apito baixo e constante de uma máquina que desenhava uma linha reta e infinita. Sylvia se despediu. Ela segurou aquela mão pequena, que tantas vezes tinha segurado para atravessar a rua, e que agora estava fria. Pela última vez. E naquele exato momento, o mundo dela não acabou com um estrondo. Ele desmoronou em um silêncio absoluto. Ela não chorou. O buraco era tão profundo, tão vasto, que as lágrimas pareciam ter secado na fonte. Ela não sentia dor. Ela não sentia nada. Ela apenas existia. Vazia. Um casulo de carne e osso habitado por um silêncio ensurdecedor. E é a partir desse vazio absoluto, desse fundo do poço onde não parece existir nenhuma luz, que a verdadeira reviravolta desta história vai começar. Porque quando não resta mais nada para se perder, é que o universo finalmente pode nos enviar sua mensagem mais importante. E a mensagem para Sylvia ainda estava por chegar. Os meses se arrastaram. Eles não passavam, eles rastejavam. Cada dia era uma cópia dolorosa do anterior. A casa que um dia vibrou com as risadas de Maria Clara, agora era um museu silencioso de memórias agonizantes. Cada objeto era uma faca. A mochila atrás da porta, o livro aberto no sofá, o cheiro que ainda teimava em persistir no travesseiro. Sylvia afundou. Ela não vivia mais, ela sobrevivia. Ela se trancou na escuridão, com as cortinas fechadas para o mundo, porque a luz do sol parecia uma ofensa à sua escuridão interior. Aquela gravação era seu único fio. Sua única conexão com o mundo que ela perdeu.
Era o seu mantra, a sua oração e a sua tortura. Até amanhã. A promessa mais cruel que uma criança pode fazer sem saber que não haveria um amanhã. Sylvia mergulhava naquele áudio centenas de vezes por dia, tentando sugar cada fração de segundo, cada respiração, cada nuance de vida que restava ali. Era tudo o que ela tinha. Era sua âncora no mar da loucura. Até que, em um dia que era exatamente igual a todos os outros, um dia de uma tristeza tão profunda e tão habitual que já parecia parte de seu corpo, algo rompeu a monotonia do desespero. Era um daqueles dias. Ela estava ali, no santuário dos seus piores momentos, acariciando a capa do diário de Maria Clara, onde a menina desenhava suas princesas e seus mundos coloridos. E então, sem nenhum aviso, um movimento suave chamou sua atenção. Algo branco. Muito branco. Flutuando. Dançando no ar com uma graça que não era deste mundo. Uma pena. Uma pena de uma pureza absoluta, tão branca que parecia feita de luz. De uma ave que não existia naquela cidade, naquele país, talvez nem mesmo neste plano. Ela flutuou, leve, serena, e pousou com uma delicadeza infinita, exatamente sobre a capa do diário. No exato lugar onde Maria Clara havia desenhado um coração. Um calafrio percorreu todo o corpo de Sylvia. Não era um calafrio de medo. Era diferente. Era como um choque de reconhecimento. Uma vibração que veio de dentro, do mais profundo do seu ser, e que gritava que aquilo tinha significado. A noite chegou. Mas o sono não. A mente de Sylvia estava à beira de um precipício de perguntas. Quando finalmente adormeceu, exausta, não foi um sono comum. Não foi um descanso. Foi uma experiência. Um sonho tão vívido, tão nítido, tão real que fazia o mundo material parecer pálido e sem graça. E lá, no centro dessa dimensão de luz e paz, estava ela. Maria Clara. Ela estava radiante. Banhada por uma luz que não machucava os olhos, uma luz que era feita de amor puro. Vestida não com tecido, mas com algo que parecia feito de estrelas e tranquilidade. E na mão, a pena. A mesma pena. Ela sorria para a mãe, e aquele sorriso transmitia uma paz tão avassaladora, tão completa, que toda a dor, toda a angústia, todo o vazio de Sylvia, simplesmente se dissolveu. Não havia palavras. Não eram necessárias. Apenas um sentimento de conexão absoluta. E então, Maria Clara, com uma graça infinita, estendeu o braço, e não apontou para Sylvia. Ela apontou para algo atrás dela. Para a estante de livros do quarto físico, real. E esse foi apenas o primeiro sinal. O aviso de que a mensagem finalmente estava a caminho. Mas o que Maria Clara queria mostrar? O que havia naquela estante que poderia falar mais alto do que a dor? O que Sylvia encontraria quando acordasse e seguisse aquele comando silencioso de um sonho? A resposta que iria mudar tudo, estava prestes a ser revelada. E eu preciso que você fique aqui, porque o próximo momento é onde a fé se torna tangível, e onde o amor prova que ele é, de fato, eterno. Sylvia acordou de repente, com o coração martelando dentro do peito, não de medo, mas de uma certeza absoluta. O sonho não era um eco, era uma ordem. A imagem de Maria Clara apontando para a estante estava gravada em sua retina como um flash. A madrugada ainda era profunda, a casa estava imersa em um silêncio pesado, mas ela não hesitou. Nem por um segundo. Movida por uma força que não era mais sua, ela se levantou. Seus pés descalços pareciam conhecer o caminho no escuro, como se estivessem sendo guiados. O corredor, antes um túnel de escuridão e tristeza, agora parecia diferente. Havia uma expectativa no ar.
ela parou diante da estante. Sua respiração estava presa. E então, aconteceu. Seus olhos, antes cegos pela dor, foram irresistivelmente guiados. Não foi uma busca. Foi uma revelação. Como se uma mão invisível gentilmente apoiasse seu queixo e direcionasse seu olhar para um ponto específico. Para um livro que sua mente, em seu estado de luto, não registrava estar ali. A lombada era simples, discreta. Mas as palavras nela pareciam emitir uma vibração própria, o Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. Um livro que ela não lembrava de ter comprado, de ter ganhado, de ter colocado ali. Era como se ele tivesse materializado naquele exato momento para cumprir um propósito. Suas mãos tremiam tanto que ela mal conseguia segurar o volume. Era pesado. Não pelo papel, mas pelo significado que ela intuía que ele carregava. Ao abri-lo, uma suave poeira de luz, ou era apenas a imaginação dela? Pareceu sair das páginas. Ela folheou as páginas, e então, seu coração parou. Literalmente parou por uma batida. Lá, na página do capítulo 15, uma linha brilhava. Não era um efeito da luz. Era uma linha dourada, como se feita com luz líquida, sublinhando uma passagem específica. E ela não precisou ler com os olhos da cara, leu com os olhos da alma. Fora da caridade não há salvação. E então, o impossível aconteceu. Abaixo da passagem, em uma caligrafia que ela reconheceria no meio de 1 milhão de outras, no escuro total, em qualquer canto do universo, estava a letra da sua filha. A letra hesitante, ainda infantil, com os as e os mal fechados, que ela via todos os dias nas lições de casa. E as palavras, as palavras. Mamãe, não precise me salvar. Eu já estou salva. Agora, salve os outros com o seu amor. Esse é o nosso propósito. Naquele momento, a dor não desapareceu. Ela se transformou. Não era mais um peso que a esmagava. Era um combustível. Uma missão. Silvia caiu de joelhos, não pela fraqueza da tristeza, mas pela força esmagadora da gratidão que invadiu cada célula do seu ser. A mensagem que ela tanto esperava do além, a verdadeira mensagem, não veio por uma gravação estática e parada no tempo. Veio por um livro, uma pena e uma palavra de amor eterno. A mensagem final de Maria Clara não era de despedida. Era de missão. Era um chamado. Era um propósito que transcendia a vida e a morte. E ela entendeu tudo. A pena não era apenas uma pena. Era um símbolo de uma alma leve, livre. O livro não era apenas um livro. Era um mapa. E a mensagem era a prova final de que o amor é a única linguagem que a morte não pode silenciar. O luto dela não tinha acabado, mas tinha encontrado um significado. E o que ela faria com esse significado, é o que vai fechar esta história com a mais pura e bela demonstração de fé que você já viu. Silvia finalmente entendeu. A ligação entre ela e Maria Clara nunca fora quebrada. Como um fio de luz que não podemos ver, mas que sentimos na pele em um dia de sol, ela permanecia intacta. Apenas se transformará. A morte, ela compreendeu, não era um ponto final. Era apenas uma vírgula na longa sentença da existência. Uma passagem para outra forma de vida, onde o amor não só continua, como se torna a linguagem universal, o maior e mais poderoso canal de comunicação entre as dimensões. Aquele vazio agonizante que a consumia não foi simplesmente preenchido, foi transformado em alicerce. O abrigo que ela fundou, batizado com o nome mais doce que ela conhecia, Lar Maria Clara, não era um monumento de morte. Era um farol de vida. Cada prato de comida servido, cada história contada para adormecer,
Cada sorriso que ela provocava na face de uma criança carente, não era apenas caridade. Era a sua resposta. Era o seu amém àquela mensagem divina. Era a prova física de que ela havia ouvido o chamado. Cada gesto de amor era uma palavra em uma longa conversa que ela agora mantinha com a filha, numa frequência que apenas os corações puros podem sintonizar. Allan Kardec, na sua infinita clareza, nos ensina que a vida é uma escola onde cada alma deve aprender a sua lição de amor. Sylvia havia sido colocada na classe mais difícil, na aula mais dolorosa. E ela havia aprendido. Ela graduou-se com a lição mais valiosa, que a nossa maior homenagem aos que amamos e partiram não é viver de luto, é viver de amor. A dor dela não foi o fim. Foi o forno que queimou as impurezas do desespero para revelar o ouro puro de um novo começo. Foi o recomeço de uma vida com um significado infinito, ecoando na eternidade. E assim, a mãe que outrora vivia no escuro de uma saudade inconsolável, tornou-se a portadora de uma luz tão forte, que agora ilumina o caminho de outros. Ela descobriu que o amor, quando verdadeiro, não é um sentimento passivo. É um verbo. É ação. É legado. E o legado de Maria Clara era justamente o amor em movimento. E essa história nos faz refletir: o que o amor se torna depois da despedida? Ele vira saudade? Vira luto? Ou ele se transforma em ação, assim como o de Sylvia? Deixe aqui nos comentários qual palavra define o amor que fica depois de uma grande história. Escreva: para mim, o amor vira. Exemplo: para mim, o amor vira missão, ou para mim, o amor vira gratidão. Vamos criar uma corrente de amor e propósito aqui embaixo. Sua palavra pode ser a confirmação que outro coração precisa ouvir hoje. Se esta mensagem de amor e esperança tocou o seu coração, deixe seu like, é uma forma de espalhar essa energia para mais pessoas. E se você acredita que o amor é a única resposta, inscreva-se no canal e ative o sininho. Temos muitas outras histórias reais que provam que a vida é eterna e que o bem sempre vence. Lembre-se, a sua história não acaba aqui. Apenas se transforma. Até a próxima!